Olá pessoal, segunda-feira, dia 2 de outubro, tempo chuvoso aqui na Baixada Santista, segunda-feira, fim de semana de sol, né? Chuva no sábado à noite, fim de semana de sol. Um abraço para o meu amigo Margil, que vê o programa todos os dias pelo www.tvcomsantos.com, direto de Portugal. E hoje aqui nos estúdios da TV Com temos o Dr. Clemente, o nosso convidado de todas as segundas-feiras. Tudo bem, doutor Clemente? Tudo bem, Filete? Prazer estar contigo novamente aqui. Um abraço a toda a equipe e a você, telespectador, que sempre nos brinda com a sua audiência. Estou recebendo jornais aqui, a Tribuna. A Tribuna tem como matéria: população se une para garantir a segurança. Moradores vão pagar por sistema de monitoramento em São Vicente, na Vila Valência. Aqui no Diário do Litoral, temos ele repaginado aqui: caminho para combater a desigualdade no Brasil é longo. E o Jornal da Orla traz matéria sobre Santos também. Boqueirão News, mobilidade, perigo na linha. Inaugurado oficialmente em janeiro, os 11,5 km do VLT ainda trazem pontos falhos aos usuários, como facilidade de acesso por terceiros em algumas estações, insegurança para os passageiros e para os funcionários e falta de sanitários. Para discutir essas notícias, estamos aqui o Clemente, daqui a pouco chegando o Dr. Vicente Cassione. Temos aqui: homem coloca fogo em ônibus municipal de Santos. Morrem 50 e 400 ficam feridos após centenas de tiros em Las Vegas, né? O cara vai com um fuzil. Se você fizer 50 pessoas aqui, o fuzil fura 50 pessoas. Capacidade de 800 tiros por minuto. É brincadeira, né? O cara deu uma saraivada, já mata um monte de gente, né? É para discutir essas outras questões. Temos aqui o Clemente, daqui a pouco chega no Cassione, como eu falei. Clemente, começar aqui pela questão do VLT, né? As pessoas estão parabenizando, porque é um novo modal de transporte, mas tem essa questão da insegurança ainda lá. Eu acho que tem dois problemas graves aí em relação ao VLT. Um deles você já falou, a segurança, né? A dificuldade de acesso em algumas situações e não ter banheiro. É um negócio maluco isso, né? Você não ter um banheiro disponível. O homem ainda se vira melhor, mas a mulher, por exemplo, de repente a mulher está menstruada, ela está com algum tipo de problema e precisa... Uma cistite, alguma coisa assim, que, é emergencial. Então, não dá para dizer que a maioria dos lugares não tem, ou que não sei aonde não tem. É uma coisa tão básica que não dá para imaginar que você faça um modal novo, moderno, né? Não é moderno o sistema de modal, mas os trens são modernos, então tem conforto, tem uma série de coisas, e não tem coisas básicas como, por exemplo, um banheiro para aquele que tem uma necessidade emergencial. Com relação à segurança também é outra coisa muito básica, né? Eu acho que se você põe um meio de transporte novo e você quer, sobretudo, desafogar o restante do transporte, porque isso é para melhorar o transporte, é para... vamos dizer, uma metropolização do transporte. Como é que você não oferece segurança para essas pessoas? Como é que você impede que a pessoa vá de carro a determinado lugar? Ela realmente não vai utilizar esse meio público por falta de segurança. Chegando aos estudos, professor Cassione, comentarista, advogado, professor universitário. Cassione, essa questão da matéria de capa do Boc News é sobre a insegurança no VLT, que as pessoas dizem que é o modal que está ajudando, mas tem insegurança, falta aos sanitários e alguns pontos permitem o acesso de pessoas estranhas, que apavoram funcionários e passageiros. Uma boa tarde, Filete, boa tarde, querido amigo Clemente, caríssimos telespectadores. Vocês já estão a par da notícia da matança nos Estados Unidos, né? Sim. Já falamos aqui também, Cassione, 50 morrem, 400 ficam feridos em Las Vegas. Já identificaram o autor, é um americano de 64 anos de idade, que foi para o 30º, se não me engano, quarto andar, quebrou as janelas que são daquelas que não abrem, né? Mas não são blindadas, e lá de cima começou a atirar e parece a informação inicial de que teria se matado, mas agora há pouco, faz uns 10 minutos, teve uma correria nas proximidades do hotel e ninguém ainda sabia em razão do que
de tal maneira que essa informação de que ele se matou, de que estaria sozinho, ainda não está confirmada. O que eu queria chamar a atenção, antes de falar do VLT, é exatamente o seguinte: o número de mortos pelo terrorismo interno praticado por americanos dentro dos Estados Unidos é infinitamente superior ao número de atos de terrorismo praticados por estrangeiros dentro dos Estados Unidos. Esse Trump quer mandar embora, quer impedir que venham os estrangeiros e quer mandar embora os que estão lá, que, segundo ele, teriam ligações com países, células de terrorismo. No entanto, disparadamente, o número de atos de terrorismo e de atos de matança, não necessariamente de terrorismo, como essas matanças nas escolas, nas universidades, etc., praticados por americanos, é muito superior, infinitamente superior. Aliás, atos de terroristas islâmicos dentro dos Estados Unidos, a gente nem tem conhecimento praticamente. O que mostra que, primeiro, um país que vive a sua história inteira metido no sangue das guerras, nadando no sangue das guerras, guerras que ele procura por conta dele, guerras que ele fabrica, esse país fabrica por conta dele, só mostra que o treinamento e a cultura do sangue está neles. Está neles. Eles são... É até pouco o que acontece perto do que poderia acontecer se você levar em conta os veteranos de guerra que foram mandados desde lá de trás para a Coreia, na década de 50, no Vietnã, na década de 60, nas guerras do Golfo, do Iraque, etc, etc. Então, é um país, realmente, que tem uma distorção de visão do que seja a violência em relação ao mundo, que eles não olham para o umbigo. Eles são, muitas vezes, causadores da violência no mundo, em vários lugares do mundo, fomentadores disso para alimentar os cofres dos fabricantes de armas para a indústria bélica e que, claro, tem freguesia à vontade para alimentar, inclusive, desde do próprio povo americano. E é lamentável que essas coisas aconteçam, porque morrem pessoas inocentes. Não é? Mas tem lá um camarada que, por alguma razão que a gente não sabe qual é, num determinado momento ele resolve agir desta forma, matando pessoas que estavam lá num show. Você tem que começar a questionar, eu não vou falar sobre isso hoje, esses shows onde vão milhares e milhares e milhares de pessoas em rebanho, em manada, para adorar ídolos. A gente está cansado de ver isso acontecer em todo lugar. Multidões que só se reúnem em causas desse tipo. Só em causas desse tipo. Ou vão para os estádios de futebol, ou vão para esses shows, ou vão para esses lugares onde é a idolatria de pessoas e, na verdade, não se reúne meia dúzia de pessoas numa praça para fazer um protesto que não seja sério em favor de causas verdadeiras e nobres. Não é? Claro que a parada gay coloca 1 milhão de pessoas na Paulista, o que eu acabo dizendo que as causas nobres, que não são festivais de questionáveis, por mim pelo menos, e por muita gente que pensa como eu, essas não atraem pessoas. Quanto ao problema do VLT, eu tenho certeza que o Clemente, com a visão dele, que é aguda e é menos prolixo do que eu, já deve ter dito o que deve ser dito. Nós sabemos que o governador Alckmin, ele está acostumado primeiro, a projetar obras que nunca sairão do papel,
a inaugurar obras antes de elas terminarem. E a inaugurar obras prontas que faltam muitas coisas para serem consideradas acabadas. Prontas estão no sentido mínimo. Um VLT é meio de transporte. Ele está andando sobre trilhos. Mas tudo aquilo que é preciso para você ter um meio de transporte digno, além do movimento do veículo, a gente sabe que não existe. E aqui em Santos, como não é o Vale do Paraíba, como não é a região dele, não é o interior, do qual ele ainda cuida um pouco melhor, a gente sabe que o que é feito aqui é nas coxas, pelo governo do estado de São Paulo. Nas coxas. O resto, a gente já sabe, não precisa dizer mais, porque senão eu fico repetindo o que eu penso toda semana. Clemente, você já comentou sobre o VLT? O professor Cassiano comentou sobre o VLT e também sobre o problema lá de Las Vegas, onde um homem com fuzil matou 50 e poucas pessoas e feriu 400. Eu acho que o Cassiano também foi muito feliz nessa colocação, praticamente falou tudo. Né? Os números atuais são 58 mortos, mais de 500 feridos, quer dizer, é uma coisa lamentável, absurda, por um homem solitário, hein? Pelo menos até o momento, né, Cassiano? Não se tem vínculo com nenhuma organização terrorista. O Estado Islâmico assumiu a autoria, mas estão dizendo que ele assumiu por oportunismo. Isso, por oportunismo. Como já foi em outros momentos, né? Mas assim, até o momento atual, quer dizer, é uma pessoa solitária, a gente não sabe o porquê que ele fez isso. Como você disse, 32º andar. Quer dizer, lá do alto ele resolve, num ato de rebeldia, parece, não, vou botar fogo em todo mundo aqui. E esses shows são propícios para isso mesmo. Eu imagino uma coisa dessa daí, você pega o Rock in Rio, por exemplo, que aconteceu há pouco. Se acontecer, a gente fala, não, mas no Brasil não acontece nada, tudo bem. Mas se acontecer qualquer coisa, é uma manada mesmo, vão morrer pisoteados, milhares pisoteados. Como aconteceu hoje lá nos Estados Unidos, muitos foram pisoteados. Muito pisoteado. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Aconteceu lá, vai acontecer em outros locais. E nós estamos falando de uma pessoa isolada. Imagina se fosse uma célula mesmo terrorista mais ampla, morreria milhares de pessoas. Então, é preciso repensar isso. E o Cassiano Reis já falou muito bem do governo americano, esses conflitos, né? E a gente não está muito longe também de ter um outro conflito com a Coreia do Norte. Está um batendo lá, um batendo de cá. A Coreia realmente não tem um poder bélico tão grande, embora tenha muita gente no exército. Mas é sempre um risco alto de alguém começar o processo e daí descambar tudo, né? Nós teríamos aí sim, imagina a Coreia do Sul, próxima, a própria China ali, o que implicaria isso? E normalmente tem a ver com governos que não pensam muito. Cassiano, eu vou entregar para o Clemente, para você, a revista Santos Magazine, né, que tem como tema da edição o Zito, nosso eterno capitão, e tem uma entrevista com o Rei Pelé. Né? O momento hoje é agradável para falar do Santos, né, que na piscina Allianz, né, Clemente, o Cassiano ganhou de 1-0 do Palmeiras, o São Paulo se recuperando no Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatando com o Cruzeiro, que não é um mau resultado, e os times aí brigando para sair do rebaixamento, o Sport perdendo do São Paulo, e o Luxemburgo está com a vida complicada no Sport, né? Eu não sei, sabe por que eu não sei? Sabe qual é a diferença de pontos entre o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o Sport, para o 8º colocado? Pouquíssimos pontos. 8 pontos. De tal maneira que se o Luxemburgo está com a vida complicada, todos estariam. Porque está todo mundo embolado, 30, 30, 30, 31, 31, Deu 3 jogos, sai. Pode virar tudo. Né? 28 pontos, então tem... Uma quantidade infinita. Né? Agora, o Santos ganhar do Palmeiras, está acontecendo mais uma vez aquilo que eu tenho dito. Jogando mal, não mereceu vencer, mereceu perder o jogo. O Santos é um fenômeno. No primeiro tempo até jogou razoável, né? Na verdade, primeiro que aquele jogo só foi realizado porque era Santos e Palmeiras, e qualquer resultado que acontecesse beneficiaria o Corinthians.
Porque eu duvido que, se fosse o Corinthians jogando e dependendo de um resultado importante, se eles permitiriam um jogo naquilo. Porque aquilo não é gramado. O que aconteceu? Na quinta-feira de manhã, eles terminaram de colocar as placas de grama, que tinham tirado para causa do show. Então, se você tira a placa de grama, faz o show e depois coloca as placas de grama, é evidente que você não tem sistema de drenagem, porque é melhor fazer um gramado sintético, então. Porque aquela água que caiu não alaga campo nenhum. O único gramado sintético que tem na divisa da primeira divisão é do Atlético Paranaense, né? Exatamente. Que é sintético. Então tinha que ser esse também. Agora, não podia adiar. A ordem não é o juiz que decidiu. Agora, além de tudo, o gramado estava molhado de um lado só. Só de um lado. E o Santos, que atacou no primeiro tempo para o lado que não estava molhado, não aproveitou as oportunidades que depois não ia poder aproveitar no segundo, porque o Bruno Henrique joga pela esquerda, que era onde estava a Lagoa. Então o Santos tinha que ter aproveitado o primeiro tempo jogando a favor do campo seco. Né? Mas faltou... né? Teve uma jogada lá que bateu quase que o cara faz o gol, que o Prates defendeu, que a bola ricocheteou e chutou, o Prates defendeu, ainda se sentiu mal da coluna. Teve alguns ataques, né? O Prates só joga bem contra o Santos, ele só fecha o gol contra o Santos. Mas nesse dia não conseguiu, definitivamente. Agora, que precisa se entender que ou aquilo é uma arena, agora vai ter show do Paul McCartney e mais um outro. Então põe grama, tira grama, põe grama, tira grama. Tudo bem, então vai. Palmeiras não é dono de estádio. Palmeiras é dono de uma arena de shows. E nem é dono, porque o dono da arena é o Allianz Parque. É Allianz Parque. Então aquele jogo não podia ser realizado, a gente vê um espetáculo ridículo, porque o futebol não é jogado. E a crítica, portanto, nós não estamos discutindo esporte aqui, nós estamos discutindo, mais uma vez, a inépcia das pessoas que têm que tomar decisões em qualquer setor de atividade, desde os mais sérios até os mais sérios, como o futebol. As pessoas criticam o Ricardo de Oliveira, que não está jogando nada, mas você vê que no momento do gol, o Copete cruza errado e a bola vai lá para a esquerda. Quando o Bruno ele mata da esquerda e gira para a direita, tá todo mundo no primeiro pau, os backs do Palmeiras e o Ricardo de Oliveira. Ele percebe aquilo, ele recua, volta para o meio do gol, que possibilita ele fazer o gol. Quer dizer, mesmo estando com uma certa idade, ele teve, se você reparar bem o gol, ele sai do primeiro pau, se desvencilha dos backs do Palmeiras, volta para fazer para ficar colocado no meio do gol, né? Mas o Cassiano tem razão. Foi a única jogada do Santos, assim, efetivamente, que teria um risco de gol, né? Só. E teve, né? E teve no primeiro tempo que o... Não, fala no segundo tempo. No segundo tempo o Santos não jogou. O Santos foi massacrado. Não existiu. Foi massacrado e deu sorte que a bola foi ali. O Ricardo Oliveira é alto, acabou se aproveitando da oportunidade. Mas o Vanderlei também não teve tanto trabalho assim, né? Não, também não. Mas foi massacrado taticamente. Mas um time desse não dá para... A gente está falando de Libertadores, por exemplo. Como é que você vai ganhar uma Libertadores? Se fosse ganhar, você vai jogar com um time... Não vai ganhar que não ganhou, perdeu para o Barcelona. Mas mesmo que ganhasse, Cassione, você imaginou jogar com um time estrangeiro? Mas o Santos está com dois desfalques importantes, que é o Renatinho e o Lucas Lima. Não, o Filete, essa desculpa de Renatinho e Lucas Lima, eu vou dizer uma coisa para você, o Santos está jogando melhor sem o Lucas Lima e o Renatinho, jogando melhor sem o Vitor Ferraz, nada contra as pessoas. Não perde jogo. Não, esse menino, Daniel Guedes, na minha opinião, é mais jogador do que o Vitor Ferraz, que é uma grande figura, um grande caráter, que é um bom jogador, mas hoje, no momento, não é o titular para mim. O Vitor Ferraz, talvez no meio campo... O Lucas Lima foi o que mais tomou cartão, o que mais foi suspenso. Por incrível que pareça. E teve jogo que, se você marcou o Lucas Lima, o Santos acaba. E teve jogo que ele perdeu a bola e deu contra-ataque também. Então, o Alisson está jogando muito bem. O próprio, aquele menino que jogou agora contra o Palmeiras. O Matheus. Esse camarada mostrou, em 2 lances, que ele tem que ser titular do time do Santos, no lugar de alguém. Estão segurando, o Santos é o rei de segurar na reserva jogadores que são melhores do que aqueles que estão como titulares. Esse jogador é muito melhor que o Donizete. Porque são técnicos que não enxergam nem que o campo está molhado. Vai enxergar o quê? Porque se qualquer idiota vê que o campo está molhado do lado de cá, você não põe o Bruno Henrique para correr, só se for para surfar.
para nadar, para polo aquático. Então, técnicos superados, né, que tiveram seus momentos. Todo mundo é superado num determinado momento, em alguma coisa. Só lembrar uma coisa, aproveitando que você falou o Allianz Parque, na verdade é uma casa de shows, entre aspas, né? Porque no fundo aquilo é para isso. O Corinthians já deixou claro que no campo dele não entra show. Se quiser, faz ao redor, mas dentro do campo, do gramado, ele não permite. Agora, o Corinthians não pode deixar claro nada, porque deve 2 bilhões ainda sim. pelo campo. Quer dizer, ele não é dono de nada, né? Só é dono porque é o Corinthians. Caramba, mas porque se fosse a Portuguesa do Desporto, já tinha sido penhorada a... Ô, Câncer, mas explica esses 2 milhões. O estádio custou 380 milhões. Foi achado, o valor real dele é 380 milhões. Sabe-se lá o quanto que deve de juros. Propinoduto, né? Eu não sei. Que deve, é o que as notícias mostram. E o Corinthians não contesta. Agora, ele não tem que dar palpite. A Arena Corinthians também não é dele. É meu aquilo que eu compro e pago. Enquanto eu não paguei, eu tenho... Lembra da reserva de domínio que tinha antigamente? Você comprava o carro, mas o carro tinha reserva de domínio. Tinha. Você não era dono do carro. Pô. Então, andava com o carro, mas não era dono. Apontado como autor do homicídio que vitimou o atleta da seleção de hóquei, se recusa a participar da reconstrução do crime. O policial militar Jarbas Neto, de 23 anos, apontado como autor do crime contra o atleta da seleção brasileira de hóquei, Matheus Garcia, de 24 anos, se recusou a participar da reconstrução do crime, ocorrida na sexta-feira em São Vicente. O soldado está preso no presídio militar Romão Gomes, na capital. Foi levado a São Vicente, mas recusou de participar dos trabalhos. Primeiro que é um direito de qualquer réu, pela lei brasileira, se recusar a participar da reconstituição ou de qualquer ato que faça prova contra ele mesmo. Então, ele diz, não quero. Segundo, a reconstituição se faz quando você tem que tirar dúvidas entre a versão que se conta e a possibilidade de a versão ser real. Porque se você, na hora de reconstituir, você mostra um absurdo que não bate com a possibilidade da versão, alguma coisa está errada. Num caso em que você tem o homicídio filmado, reconstituição é simplesmente o delegado querer aparecer e é fazer um filminho para a televisão. Não tem sentido você fazer a reconstituição de um crime. Eu tive um caso que cabia a reconstituição, que a mulher foi morta, encontrada com uma toalha em volta do pescoço. E na reconstituição, o meu cliente tinha feito o que a polícia mandou. Ainda não era meu cliente. Então a polícia viu que tinha uma toalha e falou, agora você amarra a toalha no pescoço. Ele foi lá, tirar a fotografia, mostrar. Depois, o caso veio para mim, eu peguei o processo, fui olhar o laudo. No laudo, ela tinha sido morta por esganadura, com as marcas de unhas e dedos comprimindo o pescoço. Isso não constava da reconstituição. Por quê? Porque os policiais não sabiam que tinha, além da toalha que não matou, tinha a verdadeira causa da morte, que era usar as mãos. E se ele tivesse confessando como parecia que estava o meu cliente, ele teria dito, aí eu apertei o pescoço, etc. e tal. Resultado, foi absolvido por 9-0, né, em razão de se provar que ali não tinha havido compatibilidade entre a reconstituição forjada e a versão que a polícia criou. Muito bem. O que aconteceu depois? 4 meses depois descobriram um grandalhão que foi preso e confessou que tinha matado a mulher e que tinha apertado o pescoço dela e que tinha tido ciúmes dela e por isso fez o crime. Então você tem que ficar atento com essas reconstituições panorâmicas, fantasiosas, para a polícia mostrar para a televisão, vira todo mundo protagonista, não é? Não tem sentido, está filmado. O que você vai reconstituir uma coisa que você está vendo no real? A reconstituição é para simular o real. Se você já tem o real, você não precisa reconstituir nada. Não tem nem o que falar, né? Falou o professor doutor
Cassione, e realmente é uma coisa que convence, porque acho que até para um leigo como eu, se está filmado, está filmado. Então já está. Você vai reconstruir o quê? Se você já filmou e sabe detalhes de como ocorreu. Não é? Já falamos de Las Vegas, agora Internacional 2, falando da Catalunha, né? Com 800 feridos, 5 milhões e 300 mil pessoas podiam votar, votaram 2 milhões, 200, 600 mil pessoas, e o resultado foi 90% favorável à divisão, 8% não e 2% votos brancos ou nulos. Mas tivemos 800 feridos numa ação truculência da polícia contra essa ação separatista, né, Clemente? Isso é tão questionável, eu acho muito questionável, porque evidentemente a Catalunha é muito mais rica do que o restante do país. Então, é normal que até os jogadores se posicionaram, né? O Piqué, por exemplo, ou até o time do Barcelona se posicionou favorável à separação. Mas, por outro lado, para a Espanha em si, se você imaginar o país como um todo, não é interessante essa separação, já que é um país não é muito grande e isso aí vai dar um baque tremendo nas finanças da Espanha. Então, evidentemente, se você fizer já foi feito, 92% do outro lado é contra. Então, qual é o lado que você deve ouvir? Não sei, se eu estivesse na Catalunha, pode ser que eu votasse pela emancipação mesmo. Mas se você for no Rio Grande do Sul e você fizer um movimento desse aqui, a maioria dos sulistas vão falar que quer separar do país. Não, mas já aconteceu isso. Então, mas não vai separar. Mas se você perguntar a opinião deles, é capaz de dar a separação. Não dá. É a mesma coisa que São Paulo. Já houve época, o Sul todo separa, só São Paulo separa, só Rio Grande do Sul separa. Você imaginou separar, por exemplo, o Sudeste todinho? São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha os grandes aí, ó. Rio de Janeiro. Vamos pegar Minas também. Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acabou o país. Vai ficar com 70%, 80% do PIB e o restante vai ficar na miséria. Então, eu acho que é uma situação muito complexa. 90% para um lado, 92% contra pelo outro lado. E, então, só não... Mas lá é complicado, porque você tem o jornal Marca lá, tem o jornal em castelhano e tem o jornal em catalão. Se você está num táxi, Cassiano conhece melhor. Se você está num táxi, ele não queria que você escute a conversa, ele fala em catalão. E eles têm esse movimento separatista, né? Como os bascos tiveram a vida inteira e fizeram, inclusive, ação de guerrilha, fizeram atentados. Há quanto tempo os bascos ficaram se rebelando? A Espanha é dividida, na verdade, em 3 pedaços. A região basca, a região da Catalunha e o resto. Agora, o que eu gostaria de pensar nesse assunto é o seguinte. Você vê que a gente se queixa, às vezes, da Alemanha ou da Itália ou da França, que não querem receber os imigrantes que vêm da África, etc, etc. Você veja que num próprio país, que tem origens culturais regionais diferentes, você tem eu quero sair fora, eu não quero fazer parte do grupo. O outro lá de cima, os bascos, eu não quero, nós somos outra coisa, nós não somos a Espanha, quero ficar fora. E aí falta uma coisa que é a solidariedade dos seres, porque são culturas diferentes? São. Não são etnias diferentes? Não. Se você tomar a etnia, inclusive, você tem uma mistura ali dos árabes que viveram 800 anos na Península Ibérica. São 8 séculos de dominação árabe. Portanto, você hoje querer se separar, não, eu não quero fazer parte da Espanha. Os bascos também não querem. Você corta a Espanha, fatia em 3, o que você acaba vendo no fundo é que o ser humano, ele não nasceu para conviver. O ser humano, todo mundo, a gente aprendia no primeiro ano da Faculdade de Direito, na teoria geral do Estado, que o ser humano é um ser grupal, gregário.
Eu nunca esqueço das aulas do professor Nicanor Ortiz. O ser humano é um ser gregário e grupal, não é? Gregário e grupal é o elefante. Ah, esse sim. Esse é gregário e Esse grupal. é gregário. O ser humano só está junto por conveniência, porque na hora que não lhe convém, ele vai embora de casa, ele vai embora da festa, ele vai embora do emprego, ele vai embora de tudo. O ser humano quer estar longe do que ele puder estar. Só está perto quando faz questão de ter a sua conveniência realizada. A Espanha cortada em 3 é o sinal de que todo mundo tem que entender aqueles que não querem saber dos imigrantes. E aí é que eu digo que o Brasil é um milagre. Porque você pega a cidade de São Paulo, ela congrega árabes, judeus, armênios, japoneses, portugueses, espanhóis, Chineses. italianos, chineses, tudo. E você nunca teve um conflito racial, nem de troca de socos entre dois no meio da rua dessas raças. Aqui é tudo amigo. Por quê? Porque eles vieram para cá todos por extrema miséria e necessidade. E de repente descobriram que para viver minimamente bem, você tem que não arranjar encrenca com os outros. Que hoje é o contrário da convivência humana. A convivência humana hoje é o seguinte: com quem que eu vou encrencar saindo na rua? Com quem que eu vou brigar? Quem eu vou provocar para poder dar na cara dele? É isso que está acontecendo. A nossa cultura hoje é da violência também por isso. Porque houve uma parte segregada de brasileiros que viveram na escravidão, outros que viveram na miséria, outros que viveram nos seus estados do Norte e Nordeste, explorados pelos políticos do Norte e do Nordeste, que são a maioria no Congresso Nacional. 300 e tantos deputados do Norte e Nordeste são a maioria. Aqui a gente tem maior PIB, mas a maioria deles. Fora os deputados que são de São Paulo, que são do Rio, que também são de origem do Norte e Nordeste. Então quem massacrou o Nordeste não foi o Sul, nem o Sudeste. Como eles acham lá, né? Não, quem explorou a seca, quem explorou a miséria, são os políticos do Nordeste, Os coronéis. É essa a verdade. É um comentário. Em Bilbao, você chega em Bilbao lá e você fala, é o Atlético de Bilbao, o cara xinga lá. É Atlético. O Atlético é outro. Bom, mas olha, isso é tão real isso. Você pega o Líbano, que é um país pequenininho, e você tem 5 divisões dentro do Líbano. É o sunita, é o maronita, é o xiita e por aí vai. Quer dizer, irmãos, como você falou, aproveitando o que você falou, irmãos, então não é outra etnia, brigando. Quer dizer, é sangue correndo ali, sabendo que são da mesma raça, por interesses diversos. Então, realmente, o ser humano é muito triste falar. É o único animal que não deu certo, como dizia o Milor Fernandes. É um negócio impressionante. Dentro de um país pequenininho, você não tem nem essa fraternidade. Você tem 5 divisões, aí falamos 3 na Espanha, e assim por diante, capaz de rever seu posicionamento, né? Seria o mesmo que essa solidariedade que você chamou a atenção do Sul contra o Norte e Nordeste, por exemplo. Mataria todo mundo lá em cima, né? A representatividade é diferente. Senadores, então, nem se fala, né, Cassiano? Claro. São claro. dois. Imagina, São Paulo, pega o Sul, Sudeste, o tanto que tem de senadores, a maior parte está no Norte e Nordeste. Você só ouvir a TV Senado e ouvir os senadores falando, você pensa que está ouvindo só senadores do Nordeste. Não é a maioria mesmo. A maioria, E eles são a maioria, porque é por Estado. E a maioria dos estados, onde é que está? Não é nem por população e nem pelo PIB, é pelo Estado. Né? Claro. Daí, essa diferença importante e esse peso ruim, né? Porque, no fundo, o paulista é acusado, por exemplo, de explorar o nordestino e tudo, e, na verdade, a gente sabe que a maior exploração está nos próprios estados. Né? Todas essas coisas que foram
privilégios, na verdade, foram de políticos. Departamento Nacional de Obras contra a Seca, não sei o que lá. Sudene, Sudã. São Francisco. Tudo. Bom, nós vamos ao breve intervalo. Você já sabe que você pode passar mensagem para o WhatsApp 997 11 5545. Já tem várias chegando, perguntando para o Dr. Cassiano e o Dr. Clemente. 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe uma casa que é cheia de muitos sorrisos. Esta casa também é cheia de muito carinho, cheia de aventuras e histórias das mais diversas. E sem dúvida, cheia de muito amor e compreensão. Mas o que essa casa tem de maior é a esperança. Ajude essa casa. Doe para Casa Hope. Casa Hope, cheia de esperança. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta nessa segunda-feira chuvosa aqui na Baixada Santista com o professor Cassione e o professor Clemente. Temos várias perguntas, né? Tem uma pergunta aqui. Você não vai falar, Filete, aqui há 43 anos o Pelé se despediu dos gramados do Santos no jogo contra a Ponte Preta? Sim, vamos falar também sobre isso, sobre o Pelé. Tem a pergunta importante aqui da Rosa. Arte ou manipulação? A Rosa da Ponta da Praia. Cassione e Clemente, incidentes locais ou nacionais colocam em debate o assunto entre o que é arte, o que é educação sexual e os limites entre o papel da família e o da cultura. O que vocês acham disso? Pergunta interessante, hein? Olha, dá um programa inteiro isso. Eu vou dizer o seguinte, ela deve estar se referindo a essas recentes manifestações de babaquice a que os degenerados chamam de arte. A arte hoje virou... Isso aqui foi, Cassione, foi no MAN, na 35ª abertura Sim. da Semana da Arte, Isso. onde o Wagner Strauss ficou nu com uma criança de 4 anos, tal, a criança pegou no pé dele e tal. Eu ia referir. E a mesma coisa... Não, só para o telespectador, né? E o Cristo daquela peça lá em Jundiaí, que era um Cristo representado por um travesti. É um gay. Não é? Em primeiro lugar, o nu artístico fica bonito quando o Michelangelo pega um pedaço de mármore gigantesco e com as mãos, com o cinzel, ele vai, com o martelo e o cinzel, dando formas ao mármore, e o mármore vira um Davi. E o mármore vira uma Pietà, que é a Nossa Senhora com o Cristo morto nos braços, que você olha e diz, isso não pode ser pedra. Porque até as dobras do lençol ele conseguiu fazer de um jeito que dá a impressão que se você mexer o lençol vai se mover. Como é que o ser humano pode fazer uma coisa tão bela, né? Claro. Então o nu artístico é você fazer o corpo humano, seja do homem, seja da mulher, se transformar ou na pintura ou na pedra em algo que é reproduzido de maneira genial. Agora, não é um idiota qualquer botar o pingolim dele à mostra, tá entendendo? Ele pelado, que é obra de arte. Isso não é obra de arte nenhuma. Isso daí, no fundo, se quiser, pega uns filmes eróticos e vai assistir em casa que dá mais certo, não é? Não tem sentido você se meter com a religião dos outros e fazer Cristo ser representado por um travesti. Não consta que Cristo tinha problema de gênero. Porque hoje em dia está na moda esse negócio do gênero. Você liga a novela, é o gênero. Você liga não sei o que, é o gênero. Meu Deus, cada um fique na sua, meu Deus do céu. Ninguém tem nada a ver com o que o outro é. Agora, querer transformar determinadas coisas em arte, a arte hoje não vale mais nada. Porque a arte era algo que mexia com os sentimentos, com a emoção das pessoas. Hoje a arte vale pela palavra do crítico. Vem um crítico degenerado, vê uma porcaria qualquer, ou escrita, ou esculpida, ou pintada, e diz assim, é uma genialidade, entendeu? Que arte! Basta um filme de cinema. Você vai ver um filme de cinema com um Poderoso Chefão, ali você reconhece a 7ª arte. Agora, você vai ver determinadas babaquices de Hollywood, que arte que tem ali? Nenhuma. Ô Cassione, o cara que está viajando, vamos dizer, você pega... vamos dar um exemplo, a Itália, por exemplo.
e você começa a visitar, seja museu, seja até igrejas, você olha assim. Não, é de ficar babando. Né? Como pode um ser humano fazer algo tão lindo, tão maravilhoso? E muitas vezes não é só porque são peças sacras, não. Não, de jeito nenhum. A própria escultura, o que existe de escultura, esquecendo o lado sacro, da imagem em si, que alguns não gostam da imagem. Mas assim, eu não estou falando da imagem, da genialidade da criação. Né? Uma peça que você olha e fala, não é possível. E às vezes, como você falou, em mármore, em madeira, de todo tipo, você vai falar, não é possível. Então, isso para mim é genialidade, isso para mim é arte. Agora, ultimamente, realmente, a gente tem que ser crítico. Porque os caras fazem uma coisa dessa com esse cara aí, pelado, e vai dizer que é arte, ou, indo mais à frente, como você falou, está na moda esse negócio de gênero. Isso não é uma crítica. Eu, particularmente, sou muito convicto de que o problema da sexualidade tem a ver com a genética. Cromossômico, né? Esse cromossomo é DNA, é genético. E isso já está caminhando nesse sentido, já existem muitas pesquisas nesse sentido, mas eu sempre fui convicto disso. Claro. Ou seja, não tem nenhum mal que a pessoa seja gay, lésbica. Não é isso que importa. A pessoa não vai ser maior ou menor por isso, até porque isso tem a ver com o código genético. Ela nunca poderia evitar esse tipo de coisa. E não vou dizer só lésbica, gay, não. Até a nossa própria vontade sexual, você tem mais vontade por um tipo de maneira de fazer o sexo, até isso tem relação com a genética. Então, não é nesse sentido, mas é na banalização ou no proselitismo de tudo isso, né? E aí é jornal, é TV e tudo, e até nas escolas. E você infantil, Cassiano, claro. até em escolas infantis. Ficam entupindo as pessoas. A molecadinha lá com esse negócio. Quer dizer, é abominável. Então, acompanhando o programa Nívia Amara Cavalcante, corretor de seguro, Marcelo Prado, da Garagem de Caiçara, o Alcino, a Maria da Espanha. A Maria está mandando da Espanha aqui, o Rick Santos, certo? E a Maria da Espanha está mandando uma nota para a gente aqui bacana. Deixa eu achar ela aqui. Maria da Espanha está mandando uma nota bacana para a gente aqui, dizendo que ela está na Espanha, vendo o programa, que a Espanha é um país maravilhoso, parabenizando o Cassione e o Clemente. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Maria. Que ela conseguiu comprar as casas dos avós e tal. O Alcino pergunta para o Cassione o que ele achou, e para o Clemente, da invasão do exército nas favelas, na favela do Rio. O que eu achei é uma... Infelizmente, eu ia usar uma expressão pejorativa, uma coisa triste. Vou usar para o outro lado. Você é obrigado a levar forças armadas para uma comunidade, elas não fizeram absolutamente nada, os traficantes pararam de propósito de fazer qualquer coisa sabendo que elas iam sair dali, as forças armadas saíram e vai voltar tudo o que era antes. Os moradores, milhões de pessoas, reféns, a lei imperante, a lei da comunidade, que é a lei ditada, promulgada e sancionada pelos traficantes, e, portanto, as Forças Armadas não tiveram coragem de um confronto. Não partiram para um confronto, isto é, não tiraram de dentro da comunidade os bandidos. E os bandidos continuam, portanto, a mandar na comunidade. Porque no confronto entre os bandidos armados, tanto quanto as Forças Armadas, não sei quem ganharia a guerra. Porque a comunidade é como um Vietnã. Eles conhecem cada buraco ali dentro, cada ruela, cada viela, cada beco. E ali, com as armas que eles têm, ia ser muito feio para as Forças Armadas serem derrotadas pelos pupilos do NEM e do... Como é o nome do outro? Gregório? Não. É o NEM Rogério. Rogério. Realmente, também culpar o exército que não pegou o traficante. Poxa. Não dá. Mas quando o exército entrou, eu fui no programa de rádio criticar. Eu falei, vocês estão malucos, pô.
Quando o exército entrou lá, o traficante... E outra coisa, se ele está escondido, você vai fazer o quê? O exército vai entrar em cada casa, tal, aí vai fazer ação truculenta, vão criticar o exército. O exército foi lá, o traficante tem viela, tem subterrâneo, ele já foi embora. Ou ele ficou escondido lá. Agora você vai entrar em 70 mil, tem 70 mil pessoas lá, você vai estar em 20 mil casas para estourar as casas? Não tem como. Mas, né? mas, meu querido, por isso que o exército não tinha que ter ido. Sim. Se você tem um camundongo na sala, você acende a luz, o camundongo se esconde. Você apaga a luz, vai dormir, o camundongo sai. É a mesma coisa lá. Não adiantava levar o exército, porque o exército ia dar uma aparência de algo que não existe. Continua tudo igual. Na verdade, eu assisti na TV, não me lembro nem que canal. Eu comecei, estava passando, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada. Na verdade, a polícia... Eles queriam pegar um dos traficantes, possivelmente o Rogério 157 aí, e eles estavam embaixo, e dentro daquilo que você falou. Só que cheio de coisa lá em cima. Aí eles estavam em muita gente, na verdade, né? Um deles, que ficou para trás, foi baleado no pescoço. E aí desce todo mundo de novo, porque não dá para continuar. Não, o nosso amigo... foi baleado, agora temos que voltar, tá? Então tá cancelada a operação. Por quê? Porque os caras de cima estão tocando bala aqui para baixo, você não tem esse controle. E pior, porque a própria população não ajuda. Ela não ajuda, não. O Estado não foi para a favela e para a subhabitação e eles foram, né? E está cheio de Robinho de lá, né? Clemente tem razão. Por que a comunidade não ajuda, ele disse? Não ajuda porque sabe que no dia seguinte a polícia sai, o exército sai, e a comunidade fica sob a lei e o comando do traficante. De novo? De novo. Então ela fala, não vou bater palma para a polícia nem para o exército. Ficou 10 anos que ninguém via aqui do Estado, o traficante segurou algumas barras. Agora eu vou aguentar ele e ele vai me perseguir depois. E outra coisa, o exército não foi feito para isso, tal, mas se fosse o caso... Eles não têm autonomia também de ação. Eu não posso citar, mas assim, eu tenho fontes assim, de dentro do Exército que falam, puxa vida, a gente vai porque é convocado. Mas existe uma limitação, eu não sei se é legal de ação, ou se é proposital, as Forças Armadas vão lá só para dizer que estão lá porque são convocadas. Mas vai fazer o quê? Vai invadir as casas, vai matar as pessoas? Não tem como, né? O exército também fica limitado, né? Não, mas tem uma limitação. Eu não sei se é do secretário de saúde, desculpa, da secretária de segurança, ou se existe alguma coisa que limita mesmo a ação. Mas eles vão lá, mas não pode fazer absolutamente nada, não pode fazer grande coisa. Por isso que tiram rapidamente. E vai continuar tudo como está, como disse o Cassione. Se você pegar o cupim, depois que o cupim comeu a madeira toda por dentro, você não refaz a madeira. Já aconteceu. Deixaram chegar à situação que chegou. Além do mais, geograficamente, topograficamente, as favelas do Rio de Janeiro não são todas assim, mas a maioria, elas estão nos morros. Como é que antigamente, na época medieval, você se defendia do inimigo? Você fazia o castelo lá no fundo. No alto. Lá no alto do morro, porque quem subir já leva a desvantagem de estar sendo visto de cima. Não é? Então, as coisas chegaram a um ponto que não tem mais solução. A única maneira que você teria era um confronto direto com baixas e mortes de muitos inocentes. E isto... é evidente que é impensável. Porque uma bala perdida que mate uma pessoa num confronto de tiroteio entre a polícia e o traficante, você tem, no dia seguinte, a imprensa inteira e os direitos humanos e etc., falando que morreu alguém com uma bala perdida. Mas como é que você quer que haja um tiroteio entre traficantes de todos os lugares em que eles estão intocados e a polícia que está se intocando para pegar os traficantes, começam a trocar bala e nenhuma bala atinja no meio daquela comunidade ninguém. Casas de madeira, tal. Tá certo? Não tem como. Então a situação, na minha opinião, é irremediável no Rio de Janeiro. Sem sangue é irremediável. Vai continuar
como está e piorando cada vez mais, porque outros rios de janeiro estão acontecendo. É a metástase do câncer, meu Deus do céu. Você tinha o pequenininho tumor, deixou. Ou politicamente interessava o vereador para se eleger à custa da comunidade. Aí alguém vai lá, põe luz, põe água, e aí cria a comunidade, que era a favela de antigamente. Até o dia que vivia bem a favela. Até um dia em que o bandido, com o tráfico, resolveu fazer o quê? Vamos ocupar espaço. Onde? A céu aberto? Não. Vamos nos meter dentro da comunidade. Cassione, o Uriel Vilas Boas, por que as grandes nações não interferem para o reconhecimento do Estado palestino, aprovando na ONU? Não é isso que está estimulando o terrorismo? Uriel Vilas Boas. Está com cabeça quente, que é palmeirense e tal, mas está indo aí. Não, a pergunta do Uriel é sempre uma pergunta irrespondível, porque não é que a pergunta não é inteligente, é muito inteligente. Mas a pergunta é irrespondível porque ele diz assim para nós: por que as grandes nações não interferem? Ele sabe a resposta. Israel não tem bomba atômica? Provavelmente até mais potente do que as bombas atômicas que os Estados Unidos têm. O que explica que Israel tenha, daquele tamaninho, incrustado ali dentro daquele território pequeno, tem a bomba atômica? Porque eles têm o poder. Eles têm o poder financeiro no mundo, indiscutivelmente. Então é por isso que a decisão de Israel tem peso nos Estados Unidos e em qualquer país da Europa, porque o peso financeiro é muito grande. Se eles fossem uma tribo, eles não teriam bomba atômica. Se eles fossem pobres como os palestinos, eles não teriam bomba atômica. Agora, eu não vou ser politicamente correto. Israel é uma das 5 potências sentadas no Conselho de Segurança da ONU. França, Estados Unidos, Inglaterra, China e Rússia. França, Inglaterra e Estados Unidos, evidentemente, sofrem grande influência do peso israelense. Mas isso foi assim a vida inteira. Não é? Quando Roma mandava no mundo, você ia dizer, por que ninguém se voltava contra o Império Romano? Quando Napoleão mandava no mundo, por que ninguém enfrenta Napoleão? Um dia enfrenta, um dia os impérios desabam. Agora, está quase no ponto, porque você tem o Trump, que é um louco varrido, completamente xarope, total, de um lado, e o cara da Coreia do outro, que a gente não sabe quem ele é, o que ele é, porque a gente não tem informação. O Trump a gente tem porque a matriz, que são os Estados Unidos, está o tempo todo na Rede Globo de televisão. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: lembra quando a gente era criança, que um cara falava assim, cospe aqui, quem cuspir aqui xinga a mãe. Aí o cuspia começava o maior soco, um com o outro. Porque tinha um provocador que dizia, cospe aqui. Agora está assim, tá os dois crianções. Só falta aqui. Os 2 fedelhões, o da Coreia e o Trump, na base do cospe aqui. Entendeu? O que você quer? O mundo é isso. O homem é um animal torto. Clemente, por que São Vicente não tem clínica multimagem, um Antônio já de Independência, para acabar, que já estamos com os tempos estourados? Ô, Antônio, vai ter sim. Em novembro você tem uma clínica multimagem em São Vicente. Então está próximo. Novembro agora? Novembro agora. Agradecer o Cassione e o Clemente pela participação. Bom final de dia. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.